Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 5, múltiplos e divisores. Terceiro tópico, critérios de divisibilidade, certo? Então, antes de começar a fazer aqui o exemplo A, quero deixar bem claro o que seriam esses critérios de divisibilidade. Muitas vezes, a gente tem o interesse de, antes de começar a dividir, saber se o resultado vai dar exato ou não, tá certo? Então, o que a gente vai ver nessa videoaula são formas de descobrir antes mesmo de dividir se quando você for dividir, o resultado vai dar exato, tá certo? Ou seja, o resto teria que dar zero ou ainda não dar um número quebrado, um número com vírgula como resultado, beleza? Então, o primeiro critério que eu coloco aqui é o critério de divisibilidade por 2. Para saber se a divisão vai dar exata por 2, basta que o número seja par, tá certo? Então, se o número for par, como os exemplos que eu coloquei aqui, 12, 48, 56, 70, 94, 126, e existem infinitos exemplos aí, se for par, quando você dividir por 2, com certeza vai dar exato. Então, mesmo antes de dividir, eu sei que 12 dividido por 2 dá exato. Você pode até não saber o resultado. Nesse caso, daria 6, né? Mas vamos supor que você não soubesse. Você, de cara, saberia que vai dar exato. Beleza? Critério por 5 aqui na letra B, né? Para saber se dá ou não para dividir por 5 dando exato, basta terminar em 5 ou 0, tá bom? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? 15, 30, 55, 90, 175, 400, tá certo? Percebo que todos eles, o último algarismo, 5, 0, 5, 0, 5, 0, tá certo? Eu olho sempre para o último, tá bom? C, critério de divisibilidade por 10, tá certo? Para saber se dá ou não para dividir por 10, basta terminar em 0. Então, olha para o último algarismo. Então, o 10 termina em 0, 120 termina em 0, 240 termina em 0, 390 termina em 0, 500 termina em 0, 8.000 termina em 0, tá certo? Volto a dizer, existem vários exemplos, tá bom? Mas se tiver 2 zeros ou 3 zeros, como é o caso aqui do 500 e do 8.000, não tem problema, o que você tem que olhar é para o último, tá? É o último que vale, tudo bem? Exemplo D aqui, critério de divisibilidade por 100, né? Como que eu sei se dá ou não para dividir por 100? Dando exato, tá certo? Basta terminar em 2 zeros. Então eu vou olhar para os dois últimos algarismos, tem que ter 2 zeros lá. Então aqui no 100, termina com 2 zeros? Sim. 400, mesma coisa. O 1.000 termina com 2 zeros? Sim. Tem 3, né? Mas o que importa é o final aqui, Tem 2 no final? Tem, é o que vale. 3.900 também, né? Tem 2 zeros no final. E aqui, 500.000 tem um montão de zero. Mas volto a dizer, o que vale é o final aqui, Tem 2 zeros aqui no final? Tem, então beleza. Dá para dividir por 100, dando um resultado exato, tá bom? O objetivo aqui é saber se vai dar exato, ok? Nossos próximos exemplos, vamos pegar aqui. Exemplo E, se dá ou não para dividir por 3, né? Qual é a regra? Bom, basta a soma de seus algarismos ser divisível por 3. Então, coloquei aqui alguns exemplos, né? 12, 48, 57, 492, e aqui também tem um montão de exemplos. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas como assim a soma de seus algarismos ser divisível por 3, perdão? Então vamos pegar, por exemplo, o 12, O 12, olhando aqui embaixo, concorda que ele é formado pelo algarismo 1 e pelo algarismo 2? Se eu somar, 1 mais 2 dá quanto? Dá 3, não é? 3, dá para dividir por 3? Dá. Ou seja, então o 12 também vai dar. O 48, 48. Se eu somar os algarismos, 4 mais 8 dá quanto? Dá 12. 12 dá para dividir por 3? Ou ainda 12 está na tabuada do 3? Tá. Ou seja, então 48 também dá para dividir por 3. O 57, mesma coisa, 5 mais 7, dá quanto? Dá 12. 12 está na tabuada do 3? Ou dá para dividir por 3? Dá. Então tá certo também. Então dá para dividir por 3. 492. Se eu somar, 4 mais 9 mais 2, 4 mais 9, 13. Mais 2, 15. 15 está na tabuada do 3? Tá. Ou seja, 15 dá para dividir por 3? Dá. Ou seja, 492 também dá para dividir. Então perceba, eu não fiz a divisão, mas só de olhar e fazer essa soma, eu sei que é possível dividir dando exato, tá certo? Dando exato. O foco aqui é exatidão na divisão, ok? Exemplo F.
Critério por 9. É quase igual ao do 3, só que a soma não tem que ser divisível por 3, sim por 9, já que é por 9, tá bom? Então, praticamente a mesma coisa, né? Ó, coloquei aqui, ó, 18, 72, 198, 495. E quando a gente faz a soma, ó, 18. Se eu somar, 1 mais 8 dá quanto? 9. 9 tá na tabuada do 9? Sim. Ou seja, 9 dá para dividir por 9? Dá. Então 18 também dá. 72, se eu somar, ó, 7 mais 2 dá quanto? 9. 9 dá para dividir por 9? Sim. Ou 9 tá na tabuada do 9? Sim. Então, beleza. 198, se eu somar, ó, 1 mais 9, 10, mais 8, 18. 18 tá na tabuada do 9? Tá. Dá para dividir por 9? Dá. Beleza? 495, mesma coisa, ó. 4 mais 9 mais 5 dá quanto? Dá 18. 18 tá na tabuada do 9? Sim. Ou seja, 18 dá para dividir por 9? Dá. Então 495 também dá. Ok? Só uma observação. Toda vez que um número for divisível por 9, automaticamente ele também será divisível por 3. Tá bom? Por que isso? Porque percebam que eu posso escrever o 9 como 3 vezes 3, tá certo? Não vale a volta, tá? Nem todos que dá para dividir por 3, dá para dividir por 9. Mas todos, com certeza, que dá para dividir por 9, dará também para dividir por 3. Feito? E os nossos últimos exemplos GHI, começar pelo G, óbvio, né? Aqui, ó, critério para saber se dá ou não para dividir por 6. Basta ser divisível por 2 e por 3. Quer dizer, eu vou usar os dois critérios juntos. Lembrando, para ser divisível por 2, basta ser par, tá bom? E por 3 é aquele negócio da soma. Então, ó, o 18, ele é par? É. Então, beleza, dá por 2. Se eu somar aqui, ó, 18, ó, 1 mais 8 dá 9. 9 dá para dividir por 3? Dá para dividir. Ou seja, dá para dividir por 2 e por 3. Então, também dá para dividir por 6. E percebam, né? Se eu fizer 2 vezes 3, dá quanto? Dá 6. É por isso que o critério é assim, tá bom? 72, mesma coisa, né? É par, então dá por 2. Se eu somar 7 mais 2, 9. 9 dá para dividir por 3, então beleza. Vale os dois critérios, então dá por 6 também. E assim vale para o 198 e também para o 504. Feito? Letra H, critério por 4. Basta o número formado pelos dois últimos algarismos ser múltiplo de 4. Como assim, né? Então, dá uma olhada nesses exemplos que eu coloquei aqui. Percebam que os dois últimos eu até coloquei de uma outra cor, né? O começo está verde, mas no final os dois últimos sempre estão em azul. Eu vou olhar para os dois últimos e verificar se eles são múltiplos de 4, né? Ou se eles estão na tabuada do 4, que é a mesma coisa, tá certo? Então, 64 está na tabuada do 4? Ou 64 dá para dividir por 4? Dá. Então, beleza. O 112, eu vou olhar só para o 12, só porque está em azul aqui, ó. 12 está na tabuada do 4? Tá. Ou seja, 112 vai dar para dividir por 4. 2808. Olha aqui o 08, que vira só 8, né? 8 dá para dividir por 4? Ou está na tabuada do 4? Tá. Então, beleza. 2808 vai dar para dividir por 4, dando o exato. Tá bom? 95.416. Vou olhar só para o 16, está em azul aqui. Tudo bem? 16 dá para dividir por 4? Dá. Ou seja, 95.416 também dará para dividir por 4, dando o resultado exato. Tá bom? E o último, por 8. É bem parecido com o 4, só que ao invés de ser dois últimos algarismos ser múltiplo, são os três últimos algarismos, tá? Então, ó, basta o número formado pelos três últimos algarismos ser múltiplo de 8. Então percebam, né? Eu pintei aqui os três últimos de azulzinho, é para eles que eu vou olhar, e é aquela coisa, eu vou ter que saber se esses valores aqui, né, eles são múltiplos de 8, se eles aparecem na tabuada do 8, tá bom? Então, por exemplo, o 128 aparece na tabuada do 8? Aparece. O 64 aparece? Também aparece. O 8 aparece na do 8? Sim, né? Ele mesmo aparece. O 160 aparece na tabuada do 8? Aparece. Ou seja, esses números aqui, então, com certeza darão para dividir por 8. Só uma observação, tem alguns critérios que eles são um pouquinho mais chatos de você guardar. E pelo menos na minha opinião, esse do 8 é um deles. Por quê? Porque assim, a gente está acostumado com tabuada a guardar até 8 vezes 10, normalmente, que é 80, tá certo? A gente sabe que continua, né? Depois vem 8 vezes 11, que vai dar 88, 8 vezes 12 vai dar 96 e por aí vai. Só que tem alguns valores que são difíceis de você lembrar. Por exemplo, 8 vezes 49. Lembrar de cabeça é um pouco complicado.
tá certo? Então assim, esse é um critério que ele é um pouquinho mais chato, tá bom? Mas enfim, é esse o critério, tá certo? Esse do 8, eu até vejo ele aparecendo com uma frequência menor em exercícios, tá certo? Ou avaliações que são aplicadas aí, tá bom? Porém, é essa a forma de avaliar se dá ou não para dividir por 8, lembrando, dando um resultado exato, tá bom? Porque, por exemplo, eu poderia colocar aqui 7, né? 7 dá para dividir por 8? Dá, tá certo? Só não vai dar exato, tá bom? Mas aqui o foco é dar exato ou não dar exato. O objetivo aqui, então, ser exato. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!